Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo número 1, recordando que nós estamos fazendo alguns estudos avulsos, não sequenciados, portanto, até que retomemos aos estudos sequenciais, que deve ocorrer em breve. Nós vamos lidar aqui com o versículo 18 até o versículo número 26 essa noite. Romanos capítulo 1, versículos 18 a 26. Nós vamos usar uma figura aqui, irmãos, para trabalhar esse texto, a figura de uma enfermidade, do entendimento a respeito de uma enfermidade. A ideia é que a gente vai buscar aqui um diagnóstico e depois nós vamos compreender o resultado desse exame, tendo passado aqui pelas devidas consultas, e com a graça de Deus entender o que esse texto está falando, que é de suma importância para nós. Romanos 1, 18 a 26, a palavra de Deus diz assim: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição. Vamos estender um pouquinho a leitura, irmãos. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda malícia, de injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, e sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. E aqui no início do capítulo 2, vamos ler só o início aqui, irmãos. Portanto, és indesculpável, homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Até aqui, irmãos. Amém. Vamos orar pedindo que Deus fale ao nosso coração. Ó Deus bendito, lida a tua palavra neste texto que será um dos necessários, ó Deus, para o entendimento da nossa exposição doutrinária desta noite. Nós te pedimos o auxílio do teu Espírito, Deus, para que venhamos, ó Deus, a entender aquilo que tu queres nos ensinar esta noite.
nos fazer lembrar da Tua palavra, ó Deus, nos fazer lembrar, ó Deus, da nossa condição, da nossa doença, do nosso estado, ó Deus, e daquilo que foi necessário para que nós recebêssemos a cura depois de um diagnóstico terrível como é o nosso diagnóstico. Ó Deus, abençoa-nos no entendimento destas coisas, para que valorizemos ainda mais, ó Deus, o sacrifício único, vicário, redentor e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez maldito no nosso lugar naquela cruz, para que nós fôssemos curados, ó Deus. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, eu preparei inclusive um PowerPoint aqui para passar para vocês à medida que nós estávamos expondo esse estudo, mas infelizmente esqueci o adaptador que é próprio em casa, mas fico aqui no compromisso de depois passar esse estudo para os irmãos, aí os irmãos podem depois acessá-lo devidamente. Eu fico aqui a pensar, irmãos, quando a gente está doente, quando está sentindo alguma coisa no corpo, é tão bom quando a gente chega a uma resposta do que realmente está nos acometendo, não é verdade? Às vezes as pessoas estão aí com alguma doença crônica e começam a fazer um monte de exame e não sabem, não conseguem identificar. As doenças reumatológicas são assim, são bem difíceis. Às vezes a gente tem que fazer exames até biológicos, né? Exame de DNA para tentar ver isso aí, se há alguma cadeia ali que tem alguma dificuldade, né? Eu lembro que Laísa fez um exame do HLA-B27, que era um dos genes lá que poderia identificar a enfermidade que ela é portadora. Mas quando nós somos portadores de uma enfermidade, é muito difícil, irmãos, a gente ficar sem o diagnóstico. Quando a gente chega no diagnóstico, é tão bom, não é verdade? Nós olhamos ali para a situação e agora temos pelo menos uma noção do que está acontecendo conosco, porque toda vez que nós chegamos a um diagnóstico, nós esperamos poder entrar com o quê? Com tratamento, né? Com remédio, com as ações que poderão nos ajudar à cura, ou pelo menos a minorar ali os sintomas, os males que aquela enfermidade vem trazer para nós. Quando nós lemos esse texto aqui, e o lemos, irmãos, representando um todo que queremos abordar rapidamente essa noite, que é dos capítulos 1 a 3 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, nós vamos dividir esse estudo em dois momentos. O primeiro deles é buscando o nosso diagnóstico, é usando essa figura de alguém que está doente e tentando identificar o que é isso, né? O que é que nós temos, quais são as características aí da nossa enfermidade, e no final do estudo nós vamos ver que nós vamos receber um resultado, né? Nós vamos receber aqui um exame, e a gente precisa compreender o resultado do exame. É outra coisa que é interessante, né? Eu conversava com Laísa recentemente, e às vezes você vai fazer um exame, você vai lá no médico clínico, e o médico clínico vai chegar para você, vai pedir para você fazer um monte de exame. TGP, não sei o quê, não sei o nome das siglas, um monte de exame. E aí ele pega seu exame, que deu o maior trabalho para você fazer, e faz assim, ó. Já viu como é que faz? Corre o olho aqui assim, não, tá bom, tá bom. E aí, doutor, não, tá tudo em ordem aqui, isso aqui e tal. Gente, como é difícil pegar um médico que chega assim, olha, meu filho, ó, isso aqui, essa taxa aqui, o normal é de 50 a 150. Você está com 148. Um médico descuidado vai dizer o quê? Está normal. Está de 50 a 150 é normal, você está com 148, está normal. O problema é que o 148 já indica que o caminho que você está indo é um caminho para chegar no 150. Eu aprendi com minha esposa isso recentemente, quando ela faz a leitura lá dos exames dela com os pacientes, né? Qual é o rumo que aquele resultado ali está apontando? É um rumo difícil, porque você já está beirando, né? Beirando ali, no caso dela, ela vê muita gente com diabetes, né, amor? A pessoa acha que está naquele espectro normal, mas está ali colado com o perfil de quem já está doente. E pela prática de vida você vai ver no que é que vai dar ali na frente. Então, bom é, irmãos, chegar num diagnóstico, bom é interpretar o resultado dos exames que chegam, a gente ter noção real da nossa situação, para que a gente entenda o processo de cura, para a gente entenda de onde a gente está sendo, o que é que está sendo mexido na gente, do que realmente foi solucionado. Isso é muito bom. E é dessa figura, irmãos, que nós queremos
nos apoiar para tratar rapidamente algumas lições preciosas aqui, nesse primeiro momento, que é uma busca por diagnósticos. Para fazer isso, nós vamos tratar alguns pressupostos primeiramente. O primeiro deles, irmãos, se você abrir rapidamente aí a sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, você vai ver aí, nesse texto, que Deus fez o homem reto, mas que ele se meteu em muitas astúcias. Deus criou Adão lá, rapaz, coroa da criação, ser especial, conversava com ele na viração do dia, mas Adão foi querer se meter com muita coisa, foi querer dar ouvido à serpente, preferiu a amizade da serpente, ele se envolveu com muitas astúcias, e aqui a sua retidão caiu. Quando a gente vai falar da queda hoje em dia, irmãos, é algo impressionante essa abordagem nossa, quando nós falamos que o homem caiu, que o homem morreu, está desprovido da glória de Deus, que a sua mente, seu coração está tudo manchado pelo pecado. Quando a gente olha para essa realidade e chega aí fora e fala também da realidade que deve estar sempre mencionada na nossa pregação do Evangelho, que é o inferno, né? O inferno não pode estar fora da nossa pregação do Evangelho. Olha, Cristo veio, morreu para perdoar seus pecados, né? E se você não se entregar a Ele, você vai para o inferno. É parte da mensagem isso aí. Ele não pode negociar isso, não. O inferno está lá, ele precisa ser dito. Tinha um presbítero numa igreja que eu conheço, que toda oração dele, ele falava assim, e ele tinha uma voz engraçada, ele orava: Senhor Deus, que leva para o céu e que lança no inferno. Ele sempre falava do inferno. Aí eu gostava da oração do homem, porque ele lembrava: meu filho, ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. E aqui a ideia que eles pegam é aquela ideia que a gente vê lá em 1 João 4,8. Você pode olhar, conferir na sua Bíblia, a ideia que Deus é amor. Realmente, nosso Deus é um Deus que é amor, não é um Deus amoroso. E o mundo pega isso e vai dizer o quê, pastor? Não, Deus não vai lançar ninguém no inferno, né? Deus é amor. Que Deus é esse? Que Deus amoroso é esse que vai lançar alguém no inferno? Esquecendo-se que, na mesma quantidade e proporção que o nosso Deus é amor, Ele é também luz de luz. Ele é o Deus santo. Em 1 João capítulo 1, versículo 5, você vai relembrar disso, né? Deus é luz e não há nele o quê? Treva alguma. Ele não convive com o pecado. Ele não convive com o pecado. O pecado é uma afronta ao que Deus é. É uma afronta ontológica. Quando você vê esse termo aí, ontologia, é relacionado ao ser. É uma afronta ao ser de Deus. Pecado é afronta a ser de Deus. Então, irmãos, quando a gente está olhando, chegando aqui para ver rapidamente essa carta de Paulo aos Romanos, nós somos lembrados aí a respeito disso, né, de que o homem caiu e de que Deus é santo, e sendo um Deus santo, ele vai ter que lidar com o pecado, o homem vai ter que ser responsabilizado por esse pecado. Ele é amor, mas também é justiça e santidade, ele é luz de luz. Ele não tem comunhão com o pecado. E aí nós passamos, obviamente, irmãos, para como Deus lida com isso. Ele entregou sua vontade, expressa na sua palavra, resumida na lei moral, de alguma forma, ali no decálogo, que se expressa no Novo Testamento através de um mandamento duplo, de amar Ele sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas à luz, por exemplo, da exposição que nós temos do próprio decálogo, na nossa confessionalidade, na Confissão de Fé de Westminster, nós encontramos os mandamentos de Deus, aquilo que Ele espera de nós, como Ele quer que nós venhamos a andar, a viver nas nossas vidas cotidianas, no nosso dia a dia. E quando olhamos para isso, irmãos, chegamos aqui no decálogo, que tivemos até a oportunidade de trabalhar rapidamente, recente, aqui na igreja, chegamos numa chamada teologia do coração. Chegamos no centro do ser humano, que é o nosso coração, que, irmãos, quando falamos de coração aqui, estamos lidando com aquilo que é mais importante, é aquilo que Deus quer, o reino de Cristo, esse rei que a gente está estudando em Mateus, domingo à noite, é um reinado nos corações. O reino de Cristo é um reino que veio resgatar pessoas das trevas para a sua luz, a sua maravilhosa luz. Ele veio redimir os nossos corações, veio nos salvar, nos vincular a Deus,
nos unir a Ele mesmo. E quando olhamos para a situação do homem, a reforma que nós precisamos, a questão que precisa ser tratada, observada, olhada, é a questão do coração. Nós, com os jovens, temos falado muito a respeito disso e temos usado sempre aquela figura que o nosso coração tem um tronozinho, tem uma cadeira, pensa com o seu coração uma cadeira lá, e essa cadeira, ela precisa ser ocupada por Deus. Sempre que qualquer outra coisa esteja sentando nessa cadeira do seu coração, no trono do seu coração, isso está se constituindo um ídolo, que está ali tornando-se para você um Deus naquele momento. Nós lemos aqui o início da carta, Paulo dizendo que os homens são desculpáveis por não adorarem a Deus, substituírem a adoração a Deus por outras coisas, adorando a criatura no lugar do Criador. E essa é a noção de idolatria, quando nós colocamos algo no trono do nosso coração, regendo as nossas vidas. E o que é difícil, irmãos, nós percebemos muitas vezes, é que esses ídolos que são erigidos por nós, Calvino nos lembra que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, nós produzimos esses ídolos no nosso coração. Por quê? Porque nós fomos criados para adorar a Deus, né? Dois conceitos teológicos, o sensus divinitatis e o semen religionis, o semen da religião e o senso divino. Somos religiosos, fomos criados para nos relacionar com Ele, mas a queda vem, e quando a queda vem, nós perdemos a comunhão, então nós vamos procurar outros deuses para que possamos adorá-los. E a dificuldade está, a pegadinha de Satanás é a seguinte, que às vezes os ídolos que erigimos não são coisas más. E esses ídolos são muito perigosos. Por quê? Porque, de repente, o seu Deus pode ser a sua esposa. O seu Deus pode ser o seu marido. Ter uma esposa é bom? Maravilhoso, bênção de Deus. Mas sua esposa não pode estar sentada no troninho do seu coração. Nem a sua profissão, nem a sua bicicleta, nem a sua fazenda, nem a sua empresa, nem o seu mestrado, nem o seu doutorado, nem qualquer outra coisa. Todas as coisas boas que eu mencionei, mas que não as podem reger as nossas vidas. Quem deve reger as nossas vidas é o nosso Deus, deve estar centrado aqui. Então, toda vez que alguma coisa quiser sentar, você tem que destronar aquilo. Você tem que tirar aquilo dali. Porque aquele trono é de Deus e Ele não negocia com ninguém, Ele não divide sua glória com ninguém. Ele nos quer completos, íntegros, inteiros. Então, uma teologia do coração nos ajuda a entender aquilo que Paulo está falando aqui. E, irmãos, os pecados que são listados aqui, que nós acabamos de ler vários deles, são pecados que são cometidos por descrentes e, infelizmente, são pecados que são cometidos por nós também. Então, essa mensagem é uma mensagem importante aqui, ainda que Paulo muitas vezes esteja se referindo aqui a homens insensatos que não adoram a Deus, que substituem a adoração a Deus, nós somos lembrados que muitas vezes nós, mesmos alcançados pela graça de Deus, muitas vezes nos portamos de forma, idolátrica ou idólatra. E, então, aqui começamos a entender uma parte desse diagnóstico que está sendo dado. Eu queria fazer um breve panorama com vocês aqui da carta de Paulo aos Romanos. Dá uma olhada aí, por favor, para a sua Bíblia. Do capítulo 1, dos versículos 1 a 17, Paulo vai fazer aqui uma introdução da carta. Tá? Nesse capítulo 1, dos versículos 1 a 17, ele vai fazer algumas coisas. Ele vai abrir a carta, ele se apresenta como servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ou seja, ele mostra que o apostolado dele aqui é algo que vem de origem divina, não foi ele que escolheu isso, nós sabemos do chamado dele. Ele rende aqui as suas ações de graças como lhe era comum, e ele apresenta o tema da carta, não é? Inclusive com os versículos 16 e 17, que são tão quistos por nós, não é? Quando ele fala que não se envergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui aquela famosa frase que alcançou o coração de Lutero, como que um martelo que esmiuça a penha, né? O justo viverá pela fé. E aqui ele, em contato com isso, né, mostra o quanto isso foi importante, inclusive para a reforma protestante. Se você olhar do versículo 18, que nós lemos,
do capítulo 1, até o capítulo 3, versículo 20. Se pudéssemos dar um tema aqui, esse tema seria, irmãos, a depravação total, não é? E a ideia aqui é que todos, judeus e gentios, são pecadores. Todo mundo é pecador, não importa se é judeu, se é gentil, está todo mundo encerrado debaixo do pecado, não tem jeito. Todos são pecadores. Então, poderíamos muito bem colocar esse tópico aqui, a depravação total. A partir do versículo 21, olha aí para a sua Bíblia, por favor, o capítulo 21 do capítulo 3, você vai ver aqui, a nota aí do seu editor vai falar sobre a justificação pela fé, até o capítulo 4, versículo 25, não vai passar aqui a questão de Abraão sendo mencionado também. Esse capítulo aqui, ele vai tratar a ideia de que nós somos justificados gratuitamente pela fé. E vai usar aqui o paradigma de Abraão. Vai trazer essa ideia aí para a gente, tá bom? Mostrando aí como isso se deu com ele e como se dá conosco também. Quando nós vamos para o capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 39, esse é um capítulo 5, versículo 1, até o capítulo 8, versículo 39, esse aqui é um bloco um pouco mais complicado, irmãos, onde Paulo vai falar sobre o Israel. E o Israel segundo a carne, o que é que vai acontecer com ele? Paulo, a salvação chegou, alcançou os gentios, está certo. E o que acontece com Israel agora, presbítero Paulo? Ele vai explicar o que acontece com Israel. E a ideia básica de todo esse bloco é a afirmação do seguinte: a salvação veio para todo o Israel de Deus. Quer seja gente lá entre os judeus convertidos, quer sejam nós os gentios convertidos também. Muito bem. Capítulo 9, então, a partir do versículo 1, você vai até o versículo 36 do capítulo 11, encontrar aqui as exortações práticas e no capítulo 15 a conclusão. Muito bem. Panorama bem rápido aqui da carta de Paulo aos Romanos, para você entender o todo aqui da carta e onde nós estamos lidando nesse estudo de hoje. Quando falamos aqui, irmãos, de entender aqui o nosso diagnóstico, eu até brincava com os jovens recentemente na classe dos jovens, ali na classe da UMP, dos jovens da nossa igreja. Existe um termo na teologia que nós chamamos efeitos noéticos do pecado. A palavra noética ali vem da palavra grega para mente, que é os efeitos do pecado na nossa mente. E quando nós caímos, a nossa mente foi, irmãos, manchada pelo pecado. Tudo foi manchado pelo pecado. As nossas ações, a nossa mente também foi manchada. Então, a nossa cognição. E é isso que Paulo vai mostrar aqui. E nós lemos um versículo que é importante para essa compreensão. Agora, volte para ele, capítulo 1, versículo 21. Nós lemos esse versículo. Veja o que é dito aqui no capítulo 1, versículo 21. É a primeira questão que nós vamos ver, o dano que o diagnóstico que está sendo entregue para a gente nos mostra a respeito aqui dessa doença terrível que nos alcançou, chamada pecado, o dano cognitivo. O dano aqui, que o pecado fez aonde? Na sua mente. E essa cognição impede você, inclusive, de conhecer as coisas da palavra, o cognitivo teológico. Você fica incapaz de conhecer as coisas espirituais por causa do pecado. Então, olha o que acontece aqui. 1:21 diz assim: portanto, tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem mesmo lhe deram graças, antes se tornaram o que, irmãos? Nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Entenda o que está acontecendo aqui. Tendo conhecimento de Deus. Então, pastor, ele não conhece Deus? Eles não conhecem a Deus? Lembre, Salmo 19. Os céus e o firmamento anunciam as obras das suas. Não há discurso, não há palavra. Não há nenhum som, contanto em toda a terra se faz ouvir o quê? Revelação natural ou geral. Olhar para as coisas criadas nos aponta que existe o quê? Um Deus que criou tudo isso. Paulo está dizendo isso. Esse conhecimento
falávamos aqui recentemente uma escola dominical, é suficiente para condenação. Ele não vai te salvar. O conhecimento de olhar para a criação e entender que existe um Deus, ele não te salva, mas ele é suficiente para te condenar. Porque o conhecimento para salvar, só a palavra vai entregar, que é a revelação especial. Então tá. Aqui o versículo 21 está dizendo que eles tendo o conhecimento, porque as coisas criadas mostram que existe um Deus, eles fizeram o quê? Não glorificaram, não lhe deram graças, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. O coração deles está agora dominado pela insensatez. O raciocínio está obscurecido. Eles não dão graças a Deus. Veja que há uma série de características que Paulo vai dizendo aqui para nós com relação ao dano cognitivo teológico que o pecado faz em nós. Nós vamos estudar esse dano. Depois nós vamos ver o dano volitivo. E o dano volitivo está no versículo 24, e nós vamos explicar o que é isso. Por enquanto, veja aqui somente o versículo 24. Por isso Deus entregou tais homens ao quê? A imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, a mente está afetada, a cognição está afetada pelo pecado, e aí as volições, aquilo que vai se referir também às nossas práticas depois, a nossa vontade que conduz à prática, está tudo manchado pelo pecado também. Então a mente está prejudicada e as ações estão prejudicadas pelo pecado. Esse está sendo o diagnóstico. E aí a gente vai ver agora, irmãos, como é que Paulo trabalha isso. Vamos ver agora o primeiro dano, que é esse dano cognitivo, tá? E a primeira questão do dano cognitivo, que eu quero que você veja aqui, rapidamente, vai ser bem rapidinho, em um bate-pronto, é o versículo 18 do capítulo 1. Olha a primeira coisa aqui. Os homens estão adoecidos na sua cognição e eles passaram a deter a verdade pela injustiça. Versículo 18 do capítulo 1 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que fazem o quê? Detém a verdade pela injustiça. Olha só, é uma troca. A verdade, o que acontece com a verdade? É deixada de lado. E o que é que eles abraçam? A injustiça. Irmãos, isso é tão sério que a gente olha para a sociedade agora e a gente às vezes fica pensando, rapaz, como é que fulano está ali? Às vezes você olha para uma pessoa competente, qualificada, formada, etc. E você vai ver uma pessoa sem competência nenhuma, desqualificada, moralmente reprovável, e essa pessoa que está no local, por quê? E até sendo valorizada, mais benquista, por que será isso? Às vezes a gente ainda estranha. A gente olha assim, mas como que pode uma coisa dessa? Irmãos, não é nem para a gente estranhar mais. Como é que é esse cidadão que está aí? Eu acho que a nossa noção de justiça, porque conhecemos a verdade, a Bíblia, o que são valores, o que é certo, o que é correto, isso choca a gente e dói, mas não deve mais nos impressionar, meus irmãos. Sabe por que não deve mais nos impressionar? Até em todo sentido, quando a gente olha para a igreja, liderança da igreja, lideranças nacionais, a gente olha para as lideranças nacionais, gente, é isso aí mesmo que está acontecendo. Não devemos nos chocar mais, irmãos. Porque é assim, está trocado mesmo. Está trocado. Versículo 1, 21. O versículo 21 do capítulo 1, veja aí, por favor. Já lemos. Não glorificam a Deus. Então, eles detêm a verdade pela injustiça. Eles não glorificam a Deus. Então, nada que é feito para a glória de Deus. Não glorificam a Deus. Versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificam como Deus. Não agradecem, está no versículo 21 ainda. Isso tudo é o dano na mente da pessoa. Antes, nem lhe deram graças. Irmãos, se a gente fosse parando devagarzinho para fazer um sermão em cada ponto desse aqui, dava, não era, pastor?
só sobre gratidão. Gratidão, irmãos, é impressionante. Tudo bem que a gente não deve fazer as coisas esperando a gratidão. Aquilo que Cristo diz assim, olha, quando você der algo com a mão direita, que a esquerda não veja o que você está fazendo. A ideia é que a parte mais fácil é esconder de alguém o que eu fiz pelo reverendo Alex, ou o que ele fez por mim. Agora, ali na frente, se ele fez alguma coisa que me chateou, eu fico aqui, miserável, eu ajudei tanto o cidadão, e aí ele faz isso aqui comigo, como é que pode? Eu esconder de mim mesmo, porque a minha noção de autojustiça, de tudo. Não, irmãos, a falta de gratidão, não agradecem a Deus, não lhe deram graças. Falta de gratidão não é uma característica de crente. Obviamente que a gratidão a Deus reflete-se também na gratidão aos nossos irmãos. Não é característica, isso é característica de quem? Quem está com a mente destruída pelo pecado. A nossa mente foi transformada, foi renovada em Cristo Jesus. Falta de gratidão. Nulos em seus raciocínios. Ainda está no versículo 21. Veja aí, por favor. Não lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, o que é nulidade? Eu lembro que uma vez, na classe lá de doutorado, eu recebi um livro para estudar, dessa grossura aqui. O nome do livro era Matéria e Memória, de um teórico chamado Henri Bergson. Ele, rapaz, é um construto filosófico gigante, que o cara faz. Ele é o pai de um conceito da virtualidade, do que é virtual, é o primeiro cara de falar virtualidade, etc. Um cara que fala coisas assim, pela graça de Deus, ele fala coisas interessantes, mas poucas coisas que você pode ali pensar. Quando chega no fim, ele pega aquele construto dele todo e ele sustenta com um mito. Ele diz, isso aqui é tudo científico, filosófico, científico, mas sustenta com um mito. Porque quando ele chega aqui na origem das coisas, não é Deus que está dando origem, mas ele precisa de uma origem, senão o arcabouço dele todo vai cair. E assim são os arcabouços todos filosóficos, irmãos. São totalmente aqui desprovidos aqui de sabedoria verdadeira. É uma coisa que é nulo. É nada. E aí você pergunta para um cara desse, doutor em filosofia, meu filho, por que eu estou aqui, o que eu vim fazer aqui, qual é a função do homem? O cara não vai saber te responder. Aí você chega para uma criança nossa de 6 anos e pergunta assim, o que é que você está fazendo aqui, meu filho? Qual é o seu propósito na vida? Se eu perguntar para a Sofia ali, filha do pastor. Sofia tem quantos anos? 8 anos. Se eu perguntar para a Sofia, eu vou dizer, qual é o fim principal do homem? Sofia, de 8 anos, vai dizer, honrar e glorificar a Deus e gozá-lo eternamente. Só que esse PhD, ele não consegue falar isso. Apesar do estudo dele todo. Ele não sabe por que ele está aqui, para onde ele vai, e o que é que ele está fazendo aqui, de onde veio, não sabe nada. Você entende o dano? Dano aqui, 1:22, veja aí agora 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se o quê? Loucos. Acham, né, que são assim, o suprassumo da coisa. Loucos. Os pecadores, loucos. E por isso mesmo vão se lançar na idolatria. Veja o versículo 23. E mudaram agora do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Lançam-se aqui na idolatria, porque são completamente nulos em seus raciocínios, se auto-enganam, e aí terminam fazendo o que está no versículo 25. Vão mudar a verdade de Deus em mentira. Veja o versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. É uma situação terrível. É uma situação terrível. O versículo 28 ainda nos diz que eles desprezam
o conhecimento de Deus. É mais um dano aqui cognitivo teológico. Desprezam o conhecimento de Deus. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Tem um conceito que a gente já estudou muito aqui, que a gente conhece, irmãos, que é o conceito de graça comum, não é? O conceito de graça comum, o que é o graça comum? É Deus refreando a maldade aqui das pessoas, inclusive fazendo chover, dando inteligência, dando sentimentos positivos, etc., para homens maus e ímpios. Então Deus faz chover para mim e para um ímpio aí fora, para você e para um ímpio aí fora. Às vezes Deus dá amor de um pai para uma filha, um ímpio ama a sua filha. Deus dá isso através do quê? Da sua graça comum. Só que, meus irmãos, a Bíblia vai, em uma noção escatológica da doutrina das últimas coisas, vai nos mostrando que à medida que o tempo vai passando, os homens vão se tornando cada vez piores. O Novo Testamento está cheio de referências a isso. Então, o tempo vai passando, os homens vão ficando piores. O tempo vai passando, os homens vão ficando piores. E vão vivendo uma vida cada vez mais devassa, cada vez mais emaranhada no pecado. Por que você está falando isso, pastor? Porque Deus faz isso com eles. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou o quê? Condição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, desprezaram o conhecimento de Deus e aí são entregues a isso. E por fim, irmãos, veja o versículo 32. Eles conhecem a sentença de Deus para quem faz isso, desprezam isso. Veja o versículo 32 aí, por favor. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. E veja que isso é em tudo, tá? Quando você olha para uma determinada ideologia, você pega aí questões aí, por exemplo, do chamado marxismo cultural, que precisa ser tratado dentro da igreja. O que você vai assim? Vamos chamar o belo de feio e o feio de belo. Vamos chamar aqui a ideia é desconstruir, né? A ideia é minar aqui todas as bases para a gente ficar perdido. Vou dar um exemplo simples. No meu tempo, as meninas gostavam de brincar de Barbie. Qual era a boneca que a menina comprava? Barbie. Era a bonequinha lourinha e tal. As meninas hoje gostam de brincar com as bonecas monstro. Montserrat, já viram falar dessa Montserrat? As bonecas com as bruxas feias, com os negócios assim. Até nos brinquedos das crianças você vê essa inversão. O herói hoje, a figura do anti-herói, que é aquele... que era o Batman, né? O Batman, antigamente, foi um dos pioneiros nisso aí, né? Aquele cara assim, meio que vingador, mataram o pai dele, aí não, o Batman é bacana, porque tal... Aí o Batman, até um tempo atrás, não usava arma de fogo, não sei o que. O Batman de hoje mata, trucida, faz tudo, né? E a ideia o herói, agora o vilão é o herói. Esses são os valores vão sendo mudados. E as pessoas hoje abraçam essas coisas como se fossem coisas normais. O que é isso? Uma condição mental reprovável, completamente reprovável. Reprovável mesmo, irmãos. Isso é muito difícil, essa situação. E então, irmãos, quando a gente sai da questão do dano aí cognitivo, vamos para o dano volitivo rapidinho para a gente conseguir encerrar isso hoje. Isso vai se manifestar não somente no meu entendimento, mas vai desbocar nas minhas ações, nas minhas vontades, em como eu pratico a coisa. Se você for para o versículo 24, veja aí, por favor. Você vai ver aqui vontades do coração. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia,
pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Então, está com a mente prejudicada, aí Deus diz assim, a vontade deles vai estar voltada para eles fazerem o que é próprio do coração deles. Né? Isso é interessante, tá, irmão? Mesmo você que é regenerado, vou falar uma coisa para você, você não deve fazer a vontade do seu coração não, tá? A paz de Deus seja o hábito do vosso coração, não é um mandato para você fazer. Eu vou orar para que Deus coloque aqui, para eu fazer a vontade do meu coração. A vontade do seu coração é uma vontade caída, você está sendo transformado, seu coração está sendo mudado, transformado. A vontade que você tem que seguir é essa daqui, ó. A Bíblia, não é a vontade do seu coração, não. Muito cuidado com isso. Vontade do coração. Seu coração está em processo de transformação. Então, se o que está no seu coração estiver aqui, foi fruto disso aqui, ó, aí você faz. Tá? Você obedece à palavra, não é só na vontade do seu coração. Eu vou fazer o que o meu coração mandar. Que coração mandar o quê, gente? Você vai fazer o que Cristo mandar. O que Cristo mandar. Por quê? Olha aqui uma das marcas do pecado aí no coração, né? Acabamos de ver no versículo 24. Ele entrega determinados homens à imundícia. A imundícia está onde? Nas concupiscências do próprio coração. Está lá no coração. É do coração que procedem. Muito bem. Agora veja aí, por favor. A imoralidade. Também está no versículo 24. Pelas concupiscências do seu próprio coração, para fazer o quê? Desonrarem o seu corpo entre si. Aí a gente, às vezes, olha aí para os jovens, uma coisa que eu trato entre os jovens, e tanta coisa aqui implícita, coisa que não é mais de crente. A gente não está mais escravo dessas coisas. Jovem, você não está escravo de pornografia. E não é só jovem, não, isso vale para adulto também. Namorado, eu trato na classe de jovens, namoradinho ou namoradinha, vocês também têm que ter uma sexualidade correta dentro do namoro. Vocês não estão no mundo, vocês são crentes. E aí isso tem que ser trabalhado, porque às vezes está se vivendo uma sexualidade que é fruto aqui de um dano do pecado nessa área e que precisa ser corrigido pela renovação da nossa mente em Cristo Jesus. Não pode, de jeito nenhum. Entram questões várias aqui, como julgo desigual e várias outras. Várias outras. Depois aqui, 26, paixões danosas. Olha aí o versículo 26. Paixões danosas. Por isso, por causa disso, Deus entregou as paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. E aí começa a vir uns gostos excêntricos, coisa pecaminosa mesmo, diabólica. Deus entrega. É isso que você quer, meu filho? Você é sábio? Você não precisa de mim? Não precisa me dar glória? Não precisa agradecer? Nada disso? Então eu vou entregar você a você mesmo para você ver onde você vai parar. É terrível, pastor. Terrível. E aí isso vai desembocar justamente na questão do desejo sexual, né? Que é como se fosse assim uma marca, né, irmãos? Você olha para a questão, a expressão da sexualidade, onde o local onde essas coisas ficam mais nítidas, ficam mais claras, mais visíveis, esse dano todo cognitivo e volitivo começa a se refletir lá. É por isso que a Bíblia fala às vezes assim, mas isso aí não tem nenhum poder contra a sensualidade. O pessoal que fica impondo regra, não sei o quê. Aí quando você chega, vai olhar para a questão da sensualidade, está ali, está exposto. Você consegue notar, é onde isso se manifesta com mais força. Veja o versículo 28, disposição mental reprovável. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas impróprias, versículo 28. E aí, versículos 29 a 31, irmãos, fala aqui de toda espécie de pecado. Vamos ver, só relembrar que espécie de pecado é essa aqui para a gente encerrar. 29 a 31. Cheio de
injustiça, malícia, avareza, maldade, possuído de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É essa a questão. Então veja, irmãos, o dano foi um dano terrível, um dano que atingiu o coração. Ele é um dano cognitivo, ele é um dano volitivo também. E, irmãos, esse resultado aqui é um resultado terrível, né? Esse é o exame. Você recebeu o resultado do exame. Agora você precisa ler o resultado desse exame. Pegou o exame na mão ali. Tá, eu tenho um dano no meu coração. Se você for para o capítulo 2, versículo 5, dá uma olhada aí, por favor. Você vai ver. Mas segundo a tua dureza de coração, impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque esses danos todos aí vão conduzir a um resultado. Você olhou, quando chegou lá, você viu todas as partes do exame, é isso, você está com isso, está com isso, está com isso. Chego aqui embora, diagnóstico. Qual é o diagnóstico? O diagnóstico é terrível. É terrível. E sabe qual vai ser aqui o preço a ser pago nesse diagnóstico? Vamos ver rapidamente e com isso a gente encerra. Veja aí. Capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Primeira coisa. A manifestação da ira de Deus pelo pecado. 2. A entrega de Deus. Deus está irado. Além de estar irado, ele vai fazer o quê? Vai entregar você. Veja, versículos 24, 26 e 28. No 24 ele diz, por isso Deus os entregou à imundícia e etc. Versículo 26, por causa disso Deus fez o quê? Versículo 26, os entregou a paixões infames. Versículo 28, o que é que ele diz? E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou mais uma vez a uma disposição mental reprovável. Ira de Deus, a entrega. No versículo 32, a sentença de Deus. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte os que tais coisas praticam. Irmãos. E por fim, versículo 6 do capítulo 2, para encerrarmos. A retribuição de Deus. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Veja aí, irmãos, versículo 8. A indignação de Deus, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vá para o versículo 9. A tribulação e angústia, que é o resultado disso aí, virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Versículo 16. Veja aí, o julgamento, no dia em que Deus, por meio de Cristo, julgar os segredos dos homens. E por fim, irmãos, para terminar, encerrar, capítulo 3, versículo 8. E porque não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação, para finalizar, a condenação deles é justa. Então, visto o diagnóstico e entendido o resultado, irmãos, nós só temos como reagir a isso da seguinte forma. Primeiro, fuja da ira de Deus abrigando-se em Jesus Cristo. Abrigue-se em Cristo Jesus. Ele sofreu o cálice da ira de Deus para que você e eu fôssemos libertos, porque a nossa situação é terrível. A situação da humildade é uma situação terrível. Mente avariada, vontade e ações condizentes com isso também. Tudo arrebentado. Então, só temos como nos refugiar em Cristo Jesus. Segundo, seu coração, segunda aplicação, seu coração não é confiável.
Seu coração, entenda bem, seu coração não é confiável. Quantas pessoas, irmãos, a gente vê como pastores sofrendo, porque ao invés de nos ouvirem a palavra de Deus, ouvirem a recomendação dos pastores, que estão instruindo aquelas pessoas na palavra, ao invés de nos ouvirem, vão andar segundo querem. Ah, mas meu coração, então pronto, então siga seu coração, que você vai ver onde é que você vai parar, se você seguir o seu coração. Seu conhecimento e sua vontade também não são confiáveis. Agora, o conhecimento de Deus e a vontade de Deus são confiáveis. Nisso aqui você pode confiar. Terceiro, irmãos, submeta-se, portanto, à palavra e ao Espírito. Submeta o seu coração, o seu entendimento, sua vontade, suas ações, suas volições à palavra e ao Espírito de Deus. Por fim, cuidado com o julgamento dos outros, tá? A gente viu, né? A nossa situação, a situação do nosso coração. Se ele está um pouquinho melhor, é fruto da graça de Deus atuando em nós. Então, cuidado na hora de julgar o seu irmão. Pode estar um pouquinho mais atrás no processo dele, pode estar em um momento de dificuldade. Então, tenha cuidado, seja brando ao julgá-lo, porque nós também somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações.